Dia Nacional contra o Diabetes e a Prefeitura Municipal de Criciúma anuncia medida para auxiliar crianças que estão dentro do problema. E você vai ver também. A fila do INSS já chega a mais de 1 milhão de pedidos. Polícia continua as investigações sobre o incêndio do balão em Praia Grande. Criciúma passa a exigir biometria facial para sócios entrarem no estádio. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quinta-feira, 26 de junho de 2025, temperatura de 13 graus na região de Planalto, sul de Santa Catarina. Chuvoso o dia, como a gente já tinha antecipado, a chuva ia chegar, chegou nessa madrugada, vai permanecer nessa quinta, sexta, sábado e domingo. Aí para a semana que vem ela começa a dar uma trégua, e lá na segunda-feira a gente dá o resumo das informações do tempo, mas a gente sabe que aí esse final de semana vai ter esses períodos de chuva, tem uma hora que para, mas vai continuar assim. Então, é guarda-chuva na bolsa, casaco, porque a temperatura também não sobe muito durante esses próximos 4 dias. Então, é se proteger, se agasalhar e doar aquilo que você não usa mais. As campanhas estão aí pedindo bastante doações. Olha só, gente, o Senado Federal aprovou a criação de mais 18 vagas de deputados federais no Brasil. O custo ao país será de 150 milhões de reais por ano. Com a aprovação pelo Senado Federal da medida que altera a composição da Câmara dos Deputados, aumentando de 513 para 531 o número de parlamentares, o impacto no orçamento vai ser de aproximadamente 150 milhões de reais por ano, valor superior ao orçamento previsto para o Ministério do Empreendedorismo em 2025, fixado em 132 milhões. Com os mandatos de 4 anos, os novos parlamentares somariam um custo estimado de 600 milhões de reais ao longo de uma legislatura completa. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados com 270 votos favoráveis e 207 contrários. Apenas 4 partidos, PSOL, Cidadania, Novo e Rede, votaram integralmente contra o projeto. Segundo a direção-geral da Câmara, o aumento das vagas não exigirá ajuste no orçamento da casa, estimado em mais de 64 milhões de reais por ano para absorver as novas despesas. O órgão afirma que o teto de gastos será mantido. Entretanto, o mesmo não se aplica às assembleias legislativas estaduais. A Constituição determina que o número de deputados estaduais seja proporcional à representação federal e, com o aumento de cadeiras na Câmara, 30 novos assentos seriam criados nos legislativos estaduais, gerando um impacto financeiro adicional de 85 milhões por ano. Desse montante, 56 milhões seriam destinados a verbas de gabinete, 16 milhões a cotas parlamentares e 13 milhões a salários. O Mato Grosso lideraria os gastos com uma elevação de 22 milhões anuais. Amazonas, com 17 milhões, e Rio Grande do Norte, com 15 milhões, aparecem em seguida na lista dos estados com maior impacto. Segundo decisão do STF, a redistribuição de cadeiras deveria ocorrer com base no censo de 2022. 7 estados, como Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco, correm o risco de perder representantes, enquanto outros 7, incluindo Amazonas, Goiás e Minas Gerais, teriam aumento. Contudo, o projeto aprovado pela Câmara, articulado pelo presidente da Casa, Hugo Mota, garante que nenhum estado perderá assentos. Além disso, estabelece critérios específicos para a atualização futura das bancadas, como o uso exclusivo de dados auditados do censo, validados pelo Tribunal de Contas da União e passíveis de questionamento judicial. A Constituição Federal estabelece que nenhum estado pode ter menos de 8 deputados e que o mais populoso, São Paulo, deve ter no máximo 70. Essas regras permanecem vigentes, mesmo com as revisões periódicas que poderão ocorrer com base nos novos parâmetros. O aumento do número de cadeiras no Congresso gerou reações negativas em diversos municípios.
Câmaras municipais de cidades como Novo Hamburgo e Vacaria, ambos no Rio Grande do Sul, e Rio dos Cedros, em Santa Catarina, manifestaram repúdio à proposta. O nosso bolso também manifesta-se repúdio à causa, porque quem vai pagar esses 150 milhões aí somos nós. Santa Catarina vai ter mais representatividade dentro desse número, até porque era um dos estados que já estava defasado da representatividade de acordo com os últimos censos, sem ser o de 2022. Santa Catarina era um dos estados que precisaria, dentro da legislação, se adequar aos números, né, de deputados federais e senadores. Aí isso vai mexer na composição também da LESC, isso também vai mexer em todos os valores aí depositados. Mas, né, a gente vai ter que acompanhar, porque pode haver aí a rejeição por parte do presidente Lula desse projeto de lei que foi aprovado ontem. A gente vai continuar acompanhando. Olha só, gente, diante do crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave em Santa Catarina, o governo do estado reforçou a rede hospitalar com a abertura de 13 novos leitos de unidade de terapia intensiva, a famosa UTI, nos municípios de Criciúma e Timbó. A medida visa garantir atendimento rápido e eficaz aos pacientes que evoluíram para quadros mais graves durante o período de maior circulação do vírus respiratório. Em Criciúma, o Hospital São José recebeu 3 novos leitos de UTI adulto integrado ao Sistema Único de Saúde, totalizando agora 33 vagas na unidade. Já Timbó, no Hospital Maternidade Oasi, passou a contar com 10 novos leitos, 6 para adultos, 2 neonatais e 2 pediátricos. Vacine-se, gente. Os surtos estão aumentando, ainda mais com essa nova onda de frio. Muita gente hospitalizada, pneumonia e por aí vai. E as UTIs estão lotadas, por isso 3 novos leitos abertos aqui em Criciúma, 6 na região do Oeste, mas mesmo assim não vai suprir a demanda, não. Está cada vez maior e a vacina é um dos caminhos para se evitar casos graves das síndromes respiratórias aguda grave. Mudando de assunto, um problema a mais para o governo resolver. A fila de pedidos de benefícios do INSS chegou a quase 2,5 milhões e só vem aumentando. A fila de espera do Instituto Nacional do Seguro Social voltou a ultrapassar a marca de 2,4 milhões de requerimentos em junho deste ano, segundo dados divulgados nesta semana pelo Ministério da Previdência Social durante reunião do Conselho Nacional de Previdência. O total de pedidos pendentes chegou a 2.447.000, considerando o número ainda preliminares. Embora represente uma leve queda em relação ao pico registrado em março, quando o volume de solicitações superou 2,5 milhões, o número indica um aumento significativo na comparação com o mesmo período de 2024. O acúmulo envolve diferentes tipos de pedidos, incluindo aposentadorias, auxílios por incapacidade, pensões, benefícios assistenciais e licenças maternidade. Do total registrado, mais de 1.700.000 solicitações estão relacionadas a pedidos de aposentadoria. Outros 650.000 se referem a benefícios assistenciais e legislações especiais, enquanto o restante envolve requerimentos como pensões e auxílio reclusão. A lentidão no processamento desses benefícios tem gerado críticas e pressões por parte de aposentados, pensionistas e trabalhadores que dependem da resposta do INSS para garantir o sustento. Diante do cenário crítico, o governo federal retomou em abril o pagamento de bônus por produtividade a servidores e peritos médicos, com o objetivo de acelerar a análise dos processos. Os servidores do INSS recebem R$ 68,00 por cada pedido concluído, enquanto peritos ganham R$ 75,00 por atendimento realizado. Mesmo com as demandas adotadas, a fila permanece em níveis elevados. Segundo especialistas, a situação escancara o desafio estrutural enfrentado pelo INSS, que sofre com déficit de pessoal, sistemas defasados e alta demanda. A seguir, crime cada vez mais organizado chega às criptomoedas para obter vantagens.
1h, 29 minutos. A Embaixada dos Estados Unidos divulgou uma nota informando que, a partir de agora, o governo americano vai monitorar o perfil das redes sociais de quem pedir visto de estudante para entrar no país. As medidas para entrar nos Estados Unidos estão cada vez mais rigorosas. Nesta quarta-feira, a Embaixada dos Estados Unidos, aqui no Brasil, anunciou que o governo americano vai monitorar as redes sociais de quem solicitar o visto para entrar no país na condição de estudante. Segundo o comunicado do governo de Donald Trump, essa medida é uma precaução que tem como objetivo identificar conteúdos considerados hostis aos Estados Unidos, seu governo, cultura, instituições ou princípios fundadores. E, acima de tudo, é uma decisão de segurança nacional. De acordo com a nota, a decisão vale para solicitantes dos seguintes tipos de visto. O tipo F, aqueles que pretendem estudar em uma instituição acadêmica nos Estados Unidos, como universidades ou faculdades. O tipo M são aqueles que pretendem estudar em uma instituição vocacional ou não acadêmica. E o tipo J, que são participantes de programa de intercâmbio educacional e cultural aprovados pelo governo dos Estados Unidos, incluindo professores, pesquisadores, entre outros. A embaixada ainda afirmou que obter um visto para os Estados Unidos é um privilégio, não um direito. Olha só, gente, a Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia da Polícia de Santa Rosa do Sul, está avançando nas investigações sobre o trágico acidente com o balão ocorrido em Praia Grande, no último sábado, né? Até o momento foram realizadas 20 oitivas, incluindo do piloto, 13 vítimas, o gestor da empresa fabricante do balão e funcionários da agência responsável pelos voos. Os laudos cadavéricos já foram concluídos, e assim como o relatório psicológico elaborado por psicólogos policiais que acompanham tecnicamente o desdobramento das investigações. Nessa quinta-feira, serão realizadas a reconstituição do acidente com a presença da Polícia Científica. Durante os trabalhos, a equipe localizou o extintor de incêndio do balão. Um novo levantamento está em andamento com o objetivo de localizar o maçarico utilizado no equipamento. Tudo isso para finalizar e trazer aí as respostas sobre esse acidente que vitimou 8 pessoas no último sábado em Praia Grande. Hoje, inclusive, a polícia não divulgou o horário e como vai ser essa reconstituição, até para evitar aglomeração, imprensa, tudo para as coisas acontecerem com a mais tranquilidade possível, com a maior tranquilidade possível. Então, hoje tem a reconstituição do acidente lá em Praia Grande. A gente vai informando os desdobrar dessas investigações. Olha só, o crime está cada vez mais organizado. Os números de um levantamento divulgado alertam para a necessidade de mecanismos mais eficientes para combater setores que usam e abusam de práticas ilegais, até com criptomoedas. Um estudo divulgado nesta quarta-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública reforça a urgência de ampliar a estrutura e a atuação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para enfrentar com mais eficácia o crime organizado no Brasil. O levantamento aponta que o avanço das organizações criminosas sobre setores legais da economia exige uma resposta mais integrada entre órgãos de inteligência financeira e de segurança pública. O documento faz um panorama da atuação do COAF, que recebe e analisa dados de instituições financeiras e setores obrigados por lei a relatar movimentações suspeitas. Esses registros são divididos entre comunicações de operações suspeitas que indicam possíveis lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo e comunicações de operações em espécie, quando há movimentações em dinheiro acima dos limites legais. De 2015 a 2024, o número de comunicações de operações suspeitas cresceu 766%, enquanto os registros de operações em espécie aumentaram 353%. Apesar do salto no volume de informações analisados, o estudo alerta que o número de servidores da unidade de inteligência financeira permanece insuficiente diante da complexidade do cenário atual. O documento destaca que as facções criminosas vêm sofisticando seus mecanismos de lavagem de dinheiro, usando cada vez mais tecnologias como criptoativos, fintechs e plataformas de apostas, o que exige uma estrutura mais robusta e especializada para identificar e interromper essas transações.
A análise revela ainda que grupos como o Primeiro Comando da capital têm explorado brechas regulatórias para expandir suas operações financeiras dentro e fora do país. O uso de moedas digitais como o Bitcoin tem sido um dos principais recursos empregados para ocultar patrimônio e realizar transferências com rapidez e anonimato. Como proposta, o estudo defende a valorização institucional do COAF, incluindo a criação de uma carreira específica para seus analistas. A medida garantiria maior profissionalização, estabilidade e independência funcional ao órgão, considerado essencial para o enfrentamento das estruturas econômicas que sustentam o crime organizado no país. A seguir, biometria facial será exigida para sócios a partir desta sexta no Tigre. De volta com o nosso Informe Região. E olha só, gente, o Brasil é o 5º país em incidência de diabetes no mundo, com 16,8 milhões de adultos entre 20 e 79 anos vivendo com a doença. A estimativa é que esse número chegue a 21 milhões e meio em 2030. E, infelizmente, as crianças não estão escapes dessa doença. Tanto que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Diabetes. E o prefeito Wagner Spíndola, aqui de Criciúma, anunciou nas suas redes sociais um novo método de controle da doença em crianças cadastradas da cidade. Quem é pai ou mãe sabe, quando um filho sente dor, dói na gente também. Imagina as crianças com diabetes. Elas precisam furar o dedinho várias vezes por dia para medir a glicose. Agora não mais. A Prefeitura de Criciúma vai fornecer sensor de glicose e um leitor para as crianças com diabetes cadastradas na nossa rede municipal. É muito simples, é só aplicar no braço e monitorar pelo aplicativo ou pelo leitor. A partir do mês que vem, vamos distribuir para todas as meninas e meninos que têm até 14 anos. Eu preciso agradecer o deputado Júlio Garcia, que garantiu os recursos para tudo isso. É mais conforto, mais dignidade e menos dor. Porque cuidar das nossas crianças é cuidar do futuro de Criciúma. Então tá aí, né, o anúncio feito através das redes sociais do prefeito Wagner Spíndola, ele que está hoje participando do Summit Cidade em Florianópolis, apresentando os cases de sucesso, é um dos palestrantes hoje dentro desse evento em Florianópolis, e aí a gente não conseguiu falar com o Wagner sobre essa situação, mas está aí esclarecido. A partir do mês que vem a gente traz mais detalhes sobre essas crianças que vão receber esse monitoramento da diabetes constante agora até 14 anos no município de Criciúma. Uma boa iniciativa dessa doença que precisa ter controle sempre. E olha só, gente, por mais segurança e para também obter dados estatísticos mais facilmente e precisos, o Criciúma implementa oficialmente a entrada no estádio em todos os setores pela biometria facial. Bom, amanhã tem clássico aqui no estádio Heriberto Wilson, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, Criciúma e Avaí às 8h30 da noite. E o Criciúma, dentro de todas as suas normas de segurança, vai estabelecer definitivamente a entrada via biometria facial para os seus sócios. Sobre isso eu vou conversar com o Paulo César Bittencourt, ele que é da gerência administrativa aqui do clube. Paulo, vocês estão aí há algum tempo já avisando o sócio que isso vai se tornar uma realidade. Agora tem inclusive uma lei da CBF que estabelece essa biometria facial para clubes com mais entradas no estádio, mas o Criciúma já se antecipa, até porque a sua maioria são sócios e tem que ter essa segurança, né, Paulo? Isso mesmo, o Criciúma Esporte Clube já vem implementando o processo de biometria facial há mais de um ano. Desde março, abril do ano passado, do início do Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente iniciou a biometria facial, inicialmente com os torcedores visitantes, até para título de testes, e haviam vários torcedores visitantes, já visto que recebemos grandes públicos como Corinthians, Flamengo, Palmeiras. Depois disso, no segundo momento, aplicamos para o nosso torcedor,
nosso torcedor não sócio, ou seja, aqueles que compravam ingresso na bilheteria, também funcionou muito bem. E agora a gente começa a aplicar isso para o nosso sócio. Antes disso, fizemos algumas alterações a pedido dos próprios sócios. Mas como que se eu não puder ir ao jogo, eu quero passar para um amigo, eu quero passar para a esposa, eu quero passar para um filho, enfim, o clube entendeu isso e também é interessante para o clube que se o seu titular não possa estar ao jogo, mas que tenha outra pessoa ali para poder torcer, para poder trazer toda a energia da arquibancada. Então foi desenvolvido um outro aplicativo que o titular ele consegue substituir essa pessoa que não vai ao jogo. Então eu sou o titular do plano, eu não vou ao jogo, eu posso colocar uma outra pessoa no meu lugar, o dependente não. E aí agora nesse ano a gente começou a trazer essa biometria para o sócio torcedor. Fomos fechando alguns portões. Nos últimos 2 jogos só havia um único portão ainda com sistema antigo, e aí passado 12 dias desde o último jogo, a gente fez uma campanha ampla de divulgação para que o sócio finalizasse a biometria facial e a gente conclui isso amanhã, sexta-feira, com 100% da biometria facial. Quem tem ainda alguma dúvida, quem tem dificuldade de mexer com a tecnologia, que a gente sabe que tem torcedores são de diversas idades, aqui vocês vão fazer um plantão especial, é isso? Isso, o processo é muito simples, o torcedor pode sim fazer de casa, vai entrar no site minhaentrada.com.br, ali na aba onde fala em cadastrar o facial, ele vai clicar, vai pedir o CPF, a data de nascimento, um segundo momento vai pedir para que ele bata uma foto do seu documento de identificação, de frente, depois no verso, e depois vai fazer a foto do facial. Tudo muito autoexplicativo e depois disso, pronto, está cadastrado, só vir ao jogo, o facial dele já vai ser reconhecido e vai poder ter o acesso. Eu não tenho habilidades com celular, com esse tipo de novidade, eu não tenho aparelho celular. Esse sócio pode vir na secretaria do clube, tem profissionais aqui habilitados que vão fazer a foto para ele, que vão fazer todo o passo a passo, secretaria aberta de segunda a sexta das 9 às 18, sem fechar ao meio-dia. Esse sócio pode vir aqui tirar mais dúvidas. É uma questão de segurança até para o próprio torcedor, né, Paulo, que a gente sabe, pode ter alguma confusão, alguma coisa. A biometria facial veio para ficar e não tem mais volta, né? Tem que se acostumar com essa realidade. Isso, tudo que é novidade, né, gera um certo desconforto, todos estão acostumados àquela rotina, agora há uma mudança, então um desconforto normal, natural, de uma mudança de uma zona de conforto, vamos assim dizer, entre aspas. Mas, além da segurança, é muito importante saber que a gente pôde perceber isso em jogos com grandes clubes de São Paulo, do Rio de Janeiro. Havia sempre deslocamento em massa de grandes torcedores, de grandes centros, e muitos de lá ligavam para saber, aí a biometria facial, opa, se eu estou devendo para a justiça, eu corro o risco de ser pego ali, porque eu vou ser identificado facilmente. Então, gera uma segurança para quem está no estádio. Eu estou no estádio trabalhando, vocês também, o torcedor vai estar lá curtindo com o seu filho, com a sua família, saber que quem está no estádio não, entre aspas, não deve para a justiça, se deve, está correndo o risco de ser pego ali, porque é facilmente identificado. Também o clube entra numa situação de modernidade, o gerenciamento do sócio pode ser muito mais fácil. Lembro que no ano passado, com jogos gigantescos contra Flamengo, Corinthians, muito se questionou sobre por que não se faz um check-in ou por que não se faz um check-out. Hoje, com a biometria facial, é muito mais fácil. O clube pode sim receber agora do sócio, assim como tem um gerenciamento de que se ele vai ou não ao jogo, o clube pode abrir essa vaga para uma venda de ingresso. Então, isso coloca o clube numa situação de modernidade. Nós temos uma expectativa muito grande ainda de estarmos na Série A no ano que vem e voltarmos a não ter vaga para se associar, e voltarmos a ter estádio lotado. A gente tendo essa ferramenta na mão, isso facilita para o gerenciamento do público aqui no estádio. Então, tá certo. Obrigado pelas informações. Tá aí, então. Modernidade chegou para ficar, não adianta bater o pé. Vai ter plantão para tirar dúvidas amanhã aqui, não é o estádio Heriberto Wilson. E, é claro, você que vem ao jogo, vem agasalhado, porque a previsão do tempo é de chuva e temperatura baixa, mas dentro de campo o coração vai estar a 1000 e temperatura bem alta. Voltamos ao estúdio. É isso, né? Torcedor ávido por um jogo, aí tá com saudade, amanhã é clássico, Criciúma e Avaí, mas tudo isso vai ser realizado. Biometria facial, não adianta chorar, gente, vai ser isso, pronto, acabou, tem que aprender, tem que entrar na tecnologia, vai ter como redistribuir a carteirinha, mas aquele negócio do aluguel de carteirinha vai dar uma segurada aí, que era que muita gente estava pedindo também, né? Então, vamos esperar
para ver, tá certo? Então amanhã vá com consciência e com casaco pro jogo, que vai estar friozinho. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram, no Facebook e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto nas edições do Boletim Primavera para você. Antes das 2 da tarde tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, para você acompanhar. E às 4, a Hora da Graça chega com fé e devoção, encerrando bem o seu dia, nossa grade de programação, abrindo a grade da Hit TV. Lembrando, a TV Primavera é a TV do Show da Fé. Fiquem com Deus, façam uma boa quinta-feira, a gente se vê amanhã. Tchau!